Hoje eu vou conversar com o empresário Thiago Lucena, um dos mais novos empreendedores no ramo gastronômico aqui de João Pessoa, que faz muito sucesso, todo mundo gosta aqui da cozinha do Ville Santé. Thiago, como foi que começou toda essa história? O Ville Santé nasceu de uma preocupação que a gente tinha aqui com essa casa. Foi uma casa que a gente sempre morou e a gente sempre pensou o que colocar aqui, né? E depois de alguns anos pensando, alguns anos fazendo projetos, inclusive com a ajuda do Sebrae, e a gente pensou em colocar algo relacionado à saúde, né? Foi até uma coisa muito corajosa, porque João Pessoa foi eleita há uns anos atrás a segunda capital mais sedentária do país. Então é meio assim, é muito corajoso você colocar algo relacionado à saúde num local desse. Mas o Sebrae me ensinou a ser um pouco assim, corajoso. Empreendedor tem que ser corajoso. Então a gente conseguiu visualizar o que seria o Ville Santé, o que poderia dar certo. Então, unir a alimentação a exercício físico seria uma jogada muito boa e que as pessoas poderiam mudar um pouco a concepção delas em relação a uma vida mais saudável, né? Para quem não sabe, Thiago Lucena é filho de Vera Lucena e Potengi Lucena, grandes nomes aí da política paraibana, mas também do esporte, né, Thiago? Vem deles assim essa inspiração para a vida saudável? Ajudou bastante, né? A minha mãe, inclusive, ela é a responsável técnica pela academia, ela é formada em educação física, né? E com certeza, essa inspiração veio, eles sempre tiveram uma vida mais saudável, sempre foram atletas, e o atleta sempre segue uma vida mais saudável, né? Então, assim, para resumir, qual é a missão do Ville Santé hoje no cenário gastronômico de João Pessoa? Mudar um pouco a visão do pessoense, a preocupação do pessoense. Se a gente conseguir mudar o mínimo a preocupação dele com a saúde, mesmo que seja 1% na vida dele, a gente vai estar feliz, né? Com certeza. Thiago, a gente quer saber se você é craque na cozinha também, se você mexe com a cozinha ou se deixa tudo na mão do chefe. Não, craque não. A gente aqui é tudo na mão do chefe, mas sempre que a gente vai fazer algum prato novo, vai mexer no cardápio, a gente faz tudo junto. Mas no dia a dia, o chefe é quem manda na cozinha. Eu só faço administrar o restaurante e, lógico, dar alguns pitacos, né, no trabalho dele. Quem é Thiago Lucena? Essa pergunta é difícil, mas tenta resumir um pouco pra gente quem é o empresário Thiago Lucena. É muito difícil, né, essa pergunta. Mas Thiago é uma pessoa muito família, né? Isso vem da educação em casa, né? Meus pais sempre foram muito famílias, tanto na família do meu pai como da minha mãe. A gente sempre teve uma relação muito forte, né? Com os primos, todos os primos de um lado e de outro, a gente sempre teve uma relação muito forte. Então, eu sou uma pessoa muito família que tem o sonho de família, tem o sonho dos meus filhos, tem o sonho deles brincando com meus pais, né? E eles são loucos pelos meus sobrinhos. Então, quero também ter esse prazer que a minha irmã tem, que eles brincam com os meus sobrinhos, né? Como é que estão os planos aí para esses filhos? Nada, um pouco não, tá muito distante ainda. Tá pensando só no restaurante agora? Acho que essa é a hora de trabalhar, acho que essa é a hora de dar o duro para que a gente possa colher o fruto mais tarde, como meus pais fizeram. Então vamos deixar de conversa, porque a gente não veio aqui só para conversar. Thiago vai ensinar pra gente a fazer um tomate seco. Eu não sabia que dava para fazer em casa, Thiago. Dá, com certeza. O tomate seco é uma receita bem simples, dá para fazer no micro-ondas em casa mesmo. No forno fica bem melhor, mas fica mais fácil fazer no micro-ondas. Aqui a gente usa no forno específico para restaurante, que a pessoa não vai ter em casa, né, as pessoas que estão assistindo. Mas no micro-ondas fica bem fácil, a gente vai dizer lá dentro como é que a gente vai fazer. Vamos lá? Vamos lá. Para fazer o tomate seco, a gente vai precisar, logicamente, de tomate fresco, certo? Açúcar, sal. A proporção de açúcar para sal é de sempre 5 de açúcar para 1 de sal, certo? Dependendo da colher, a proporção é sempre essa, de 5 para 1. Para conservar o tomate seco depois que ele sair do forno, a gente vai usar, para essa porção aqui de 8 tomates, a gente vai usar 4 folhas de louro, certo? E 2 galhos de alecrim. Isso a gente vai jogar o óleo aqui para misturar no tomate seco quando ele sair do forno, tá? Eu já vou jogar aqui o óleo nas ervas, tá bom? Para ele já ir pegando um pouco do gosto desse tempero, tá? É muito importante a gente cortar o tomate seco tirando a parte de dentro,
as sementes, ele não vai para o forno, tá? Dá essa limpada. Tira as sementes. Coloca aqui virado para cima, certo? E eu vou misturar agora o açúcar com o sal, tá? Essa proporção que eu falei. Melhor colocar dessa daqui. E agora o sal. E dar uma misturada para que ele não vá, para que não tenha nenhum tomate com um pouco mais de sal ou um pouco mais de açúcar. Dá uma misturar bem, tá? Agora, com o auxílio de uma peneira, eu vou jogando essa porção aqui em cima dos tomates. Uma porção que ele fique mais ou menos dessa forma aqui, tá? Nem mais nem menos que isso. Que é essa porção que ele vai dar o gosto final bem bacana, como a gente faz aqui no restaurante. É uma receita bem simples que pode fazer em casa, inclusive, com o auxílio de um micro-ondas, tá? Aqui no restaurante a gente tem esse forno combinado, que é um instrumento bem especial, bem específico para restaurante. Então em casa, dona de casa pode usar o micro-ondas fazendo essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, usando micro-ondas, usando 25 minutos, certo? Coloca desse jeito no micro-ondas, de 5 em 5 minutos, dentro desses 25, fica tirando para tirar o excesso de água do tomate, tá bom? E depois disso, depois desses 25 minutos, coloca no forno normal, com a temperatura de 200 graus Celsius, durante mais 10 minutos, depois reserva nesse óleo que eu mostrei aqui agora há pouco. Depois de algumas horas, pode ser usado já em casa, tá ok? Então a gente vai colocar aqui no forno agora, que agora ele vai desidratar o tomate, certo? Na função com 120 graus Celsius nesse forno durante 1 hora mais ou menos, mas é muito difícil ter esse forno em casa, por isso que eu falei do micro-ondas, tá? Então a gente vai tirar aqui agora um tomate seco que faltava só uns 10 minutos para terminar depois que a gente começou aqui a fazer o outro, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa é a forma que ele vai ficar desidratado, tá? Essa é a forma que a gente usa, é o ponto que a gente usa aqui no restaurante. Dependendo do gosto de cada um, ele pode passar um pouco mais ou menos, tá? Depois de tirar ele do forno, o que a gente vai fazer? Colocar o tomate seco naquela mistura que eu falei a vocês no começo, certo? Óleo de cozinha normal, alecrim e algumas folhas de louro. A quantidade de óleo necessária é para que ele fique um pouco acima, um filetezinho acima da porção que a gente vai colocar de tomate seco, tá? Então, a gente vai colocando aqui. Dá uma misturada para que ele pegue todo o tempero que está aqui. Pronto. Essa porção a gente pode deixar ele reservado, certo? Se tiver alguma pressa, você pode consumir até 2 horas. Depois de 2 horas você pode consumir ela, mas quanto mais ele ficar nessa porção aqui, mais gosto ele vai pegar e o tomate seco vai ficar cada vez mais gostoso. A gente pode servir sim, certo? Do jeito que está aqui, levar para a mesa para que as pessoas coloquem nos pratos que elas estiverem usando, com algumas outras comidas. Ou também como sugestão, a gente pode usar esse tomate seco com uma torradinha, certo? Para hora do lanche, né? Para hora do lanche, uma entrada antes do jantar, ou mesmo uma sexta-feira à noite, quando as pessoas vão na casa tomar um vinho, alguma coisa. E isso aqui pode ser muito bem uma entrada, bem-vinda com um bom vinho.
Deve servir de petisco também, né? Com certeza. É um ótimo petisco. Pode ser colocado também um queijinho, uma mussarela de búfala. Combina muito bem com esse prato. Tiago, lá dentro você falou que dava certo como petisco, como entrada, mas como incluir o tomate seco num prato principal? Bom, o prato principal que a gente faz muito em casa é um simples espaguete, né? A gente junta também com um pouco de ervas e o tomate seco com mussarela de búfala. Isso aí combinado com um frango ou algo assim fica bem gostoso, fica bem delicioso. Tiago, o Ville Santé é um sucesso e eu quero saber se você está feliz no seu trabalho. Estamos. Aqui é um trabalho em família. A gente trabalha aqui hoje muito feliz por não estar mais vinculado à política ou algum cargo eletivo, como minha família sempre foi, como eu falei da fora. E hoje a gente está assim, é um modo de vida bem menos estressante. Então vamos deixar de conversa e vamos experimentar se o tomate seco tá bom mesmo, né?